Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este espaço. O meu nome é Alexandra Carmo. Eu hoje trago-te uma mensagem sobre o mês de Abril, sobre a energia que vai estar presente e os convites que temos do ponto de vista coletivo e individual de ação, de reflexão, de alinhamento para as próximas semanas. Eu usualmente começo esta mensagem conectando-me, canalizando energia do coletivo, trazendo mensagens e depois utilizando oráculos para trazer mais informação, para aprofundar. Não é tão comum, mas comecei por me ligar mais à energia do coletivo, daquilo que as pessoas estão a sentir neste momento. Houve muita energia de medo, de ansiedade, até de inquietude, inquietação, de desempoderamento. Então temos aqui energias muito densas que fazem sentido por causa de tudo aquilo que estamos a viver, um, e das consequências que estão a advir daí. E também havia não tão presente, mas naquilo que é o comportamento deste período, embora já é esta semana, é esta energia da Páscoa que muitas vezes é vivida não tanto como uma celebração, mas há muito foco na dor. E então o reviver a dor, o martírio, a via sacra, ah, este somar dores, o reviver, até o enaltecer a dor e o sofrimento. E isto é algo que traz muito peso, porque depois sim se celebra o renascimento de Cristo, mas ainda assim há muito foco na dor. Isto traz também muito desempoderamento, traz muito o remoer e o trazer energias pesadas. Então aqui há um pedido também de refocar, ok? De olhar, de mudar o foco para aquilo que é um lugar de desempoderamento e que honestamente estas energias estavam bastante pesadas. Comecei esta conexão também limpando muita energia do coletivo. Então, sair deste lugar de dor e de desempoderamento, de ansiedade, de medo, para um lugar de empoderamento e de serenidade, que foi uma palavra forte que veio, foi serenidade. Em primeiro lugar, focando ou reforçando as práticas que possas ter individualmente de meditação, de visualização, de conexão, de oração, de manifestação, de intencionar aquilo que é o teu dia e a tua vida, focando esta paz interna e um lugar de ancoramento interno para que encontres um ponto de ancoragem face a tudo aquilo que se está a passar lá fora. Até porque há também uma energia muito grande de manipulação emocional com tudo o que se está a passar, e este apelo à serenidade é algo que nós conseguimos criar quando nos voltamos a ancorar em nós mesmos e nas nossas práticas. Em relação aqui mais à Páscoa, muito o refocar, não na dor, mas num foco de fé, de espiritualidade, de aceitação, de renascimento, mas também de perdão. Portanto, aqui o focar na força espiritual da luz e não do sofrimento. Também com um foco naquilo que foram as sementes deixadas, ok? E não o limpar pecados. Portanto, aquilo que reza a história, aquilo que conta, e aquilo que nos é passado é muito que Cristo morreu pelos nossos pecados, pelo menos a fé cristã, e Portugal é um país de raiz cristã, e, portanto, quer sejas ou não, e eu não sou cristã, mas há uma energia de base e há um tema que está imbuído na cultura, em que no final de contas é, é muito difícil que não sejamos de alguma forma influenciados por esta raiz. E então aqui trazer o foco não para o pecado, não para que alguém resolveu a nossa vida, este tema dos nossos pecados. Também é um lugar de desempoderamento quando olhamos para isso assim, mas olhar antes para alguém que veio trazer
sementes, sementes de amor, de compaixão, que nos vêm ensinar uma via que ainda não foi vivida e cujo convite está para que finalmente estas sementes possam tomar raiz em nós e que possam crescer, desabrochar e que possamos criar aquilo que nos foi ensinado há 2000 anos, mas que a humanidade ainda não teve a capacidade de ancorar na Terra e de facto integrar em si e viver de acordo. Então depois há aqui também havia aqui uma outra data à qual eu me liguei do ponto de vista do coletivo e veio muito o tema de Portugal, foi muito aqui o tema do nosso território e da energia da nossa população desta vez. Às vezes eu sinto mais global, mas desta vez veio muito o tema do território Portugal e de quem o habita, não só portugueses, mas todas as pessoas que habitam o nosso território. Liguei-me aqui um bocadinho também à data do 25 de Abril e sendo o valor principal 25 de Abril a liberdade, aquilo que eu senti foi uma desconexão grande da população com esta data, com esta celebração, com este evento e haver muito uma energia mais de contestação versus contribuição ou destruição versus construção. E este é um tema muito importante para Abril, que é o sair da criança e entrar em maturidade. O entrar na adultez, deixar as birras, que é esta energia de contestação, eu quero é que destruir isto, tipo, isto não serve, o reclamar, contesto, reclamo, denigro, falo mal, mas não tenho um input positivo. E é muito isso que nós estamos a ver na nossa sociedade, que é a falta de maturidade e a falta de responsabilidade e de sermos adultos. Estamos na birra, só reclamamos, só dizemos que não está bem. E quando se pede então aí soluções, o que é que tu tens para aportar, o que é que tu tens para trazer? E as pessoas não o fazem. Okay? É fácil reclamar, é fácil estar na criança, é fácil fazer birra, é mais difícil ancorar responsabilidade, paz interior, centramento e procurar e criar e agir em soluções. Então, nesta ligação que eu fiz a esta energia, veio muito este tema de realinhamento, de responsabilidade em ação, para retomarmos o nosso poder pessoal. E responsabilidade, em primeiro lugar, por nós mesmos. Responsabilidade pessoal pelas nossas emoções, pelo nosso estado, pela nossa ação e depois então a nossa contribuição e aquilo que nós colocamos no mundo. Vem muito, este mês vieram muito os temas de dualidades de palavras, portanto, opostos ou contradições. Temos aqui a frustração versus consciência. Sair da frustração, que também é uma birra, não é? Ficar numa frustração é só ficar a remoer algo em que nós não estamos confortáveis, sem olhar para as raízes, porque é que isto me frustra, o que é que eu tenho que ir olhar, em que é que eu quero transformar esta frustração e, através desta consciência, tornar tudo isto consciente, sermos conscientes, deixar de estar na birra e entrar em ação. Portanto, entrar em ação, fazer coisas construtivas, isto implica sair da criança para o adulto, implica muita maturidade. Também nos traz aqui uma energia de escuta interior, não só para perceber todos estes padrões, mas também para termos uma ação alinhada com aquilo que são os nossos valores, para estarmos em poder pessoal. E se isto seja em que área da nossa vida for, quer seja do ponto de vista pessoal, num relacionamento, se nós não agirmos alinhados com o nosso sentir, com aquilo que é a nossa verdade interior, nunca vamos estar em poder. Da mesma forma, na nossa vida profissional, com pessoas que não sejam relações próximas e também com aquilo que é a nossa ação no mundo. Depois temos sempre o tema de que
o poder pessoal e a certeza se vai construindo com a ação. Então, também não podemos estar à espera ou só fazer teorias e preparar e planear coisas. Nós precisamos da ação para ir alimentando de energia todo o processo. Então, mesmo que seja começar por coisas pequenas, é começar. Mas começar de um lugar de alinhamento, de escuta interna, de consciência. Relacionado com isto está o sair de um lugar de anestesia, de distração, em que preferimos não olhar, não saber. Isto também é o lugar da criança, alguém que cuida, alguém que resolva, para nos responsabilizarmos, muitas vezes até o ter que estudar, ir investigar, aprender, sair do eu não sei, não faço porque não sei, ou eu não consigo, ou hum, tudo o que sejam desculpas para podermos então fazer novas coisas, o sair das distrações, daquilo que nos consome o tempo e que não tem valor nenhum, que não acresce nada à nossa vida. Isso também é um lugar de maturidade e é um lugar de perceber a manipulação e o poder que certas ações e instituições têm sobre nós e que nos querem manter em desempoderamento, porque estamos num lugar em que, se nós acordarmos para reivindicar e para reconstruir ou construir uma nova realidade, há quem vá perder com isso. E também estamos neste lugar de anestesia porque isso interessa a determinadas instituições, a determinados grupos. Então, este acordar e este responsabilizarmos-nos é algo que é necessário fazer para podermos estar em poder pessoal e em poder enquanto coletivo e enquanto sociedade. Então, tudo isto nos traz a necessidade de aceder à informação, ter espírito crítico e espírito construtivo. Claro que nós estamos naquela fase em que entramos no novo ano astrológico, temos imensos planetas em Carneiro, muito fogo iniciador de ação, mas podemos sempre começar por aquilo que está na nossa esfera de controle, ok? Em particular, podemos começar também pelo nosso corpo, por nos cuidarmos. Isto é uma energia que também está muito presente. O pedido a cuidar do corpo, quer seja com alimentação, quer seja exercício físico, até porque isso vai sustentar um estado de maior clareza, em que estamos mais despertos, em que temos mais energia para esta ação, para a ação que precisamos de fazer. Além de que também é um lugar de maturidade, sabemos cuidar de nós e sairmos de um lugar de queixa permanente para um lugar de responsabilidade, ação e transformação efetiva. Portanto, com tudo isto e com os muitos desafios externos que porque aquilo que se está a passar já vai ter consequências. O tema da guerra, o tema da energia vai ter consequências. Com isto veio muito também energia de desafios, não é? De processos intensos, situações intensas que nós vamos viver e que vão acontecer e que vem muito com a energia de teste. De teste, por um lado, no sentido de até onde é que tu tens o poder e que estás desperto para fazer e para lidar com as situações que vão aparecer, para fazer o que é necessário, mas também, por outro lado, há muitas pessoas que precisam destes processos e situações intensas para despertar ainda. Então, se estás nesse lugar, fica atento. Se estás num lugar em que já te sentes mais desperto, em que já estás num lugar de maior poder sobre a tua vida, fazes os teus processos, fazes as tuas preparações e ajuda as pessoas que estão à tua volta. O trazer algo de nós para a comunidade pode ser isto, este espaço e esta nossa esfera de controle pode ser uma coisa muito próxima. Tá? Há aqui muito também a energia de despertar, pronto, relacionado com isto, relacionado com o que vamos viver nos próximos meses, do ponto de vista dos desafios externos,
há uma energia muito, muito grande de despertar das pessoas que ainda não estão despertas, das pessoas que precisam de ver a vida para lá das distrações, para lá do dia a dia, da roda do rato, daquilo que é o ego, as máscaras, o que é suposto, e entrar num lugar de discernimento, de espírito crítico, de questionamento sobre os aquilo que damos como adquirido na vida, para ir reconstruindo conceitos e crenças de forma a que cheguem a um lugar de poder reconstruir-se a si mesmos e ter um contributo diferente para o mundo e podemos reconstruir o mundo. Então há aqui uma necessidade de uma vaga maior de pessoas a despertar. Também por isso, todos os desafios que vão vir pela frente. Em relação ao nosso território, que é uma coisa que está muito presente, veio muito a mensagem de ancorar e expandir luz. Neste momento, muito da missão e do trabalho de quem está neste território é ancorar e expandir luz. Através de discernimento de verdade, de autenticidade, de estar em força, de estar em poder, mas muito também em profundidade, naquilo que é verdadeiro. O discernimento vem muito com o de separar trigo de joio, o que é performativo, o que é só imagem. O que é que nós queremos em boa verdade? Queremos vídeos de bonitos, mas em que aquilo não tem profundidade e não tem conteúdo, mas são esteticamente apelativos e continuamos no entretenimento? Ou queremos olhar para coisas profundas, queremos ter quem nos coloque a pensar, quem nos traga questões e que nos leve a viver em substância? Portanto, é muito este o tema também. Aquilo que é fachada versus o que é substância. Eu já vos disse, este mês vieram muito estas dualidades. Porque nós só vamos encontrar chão, sustentação, naquilo que é autêntico e naquilo que é verdade e naquilo que tem substância, quer seja nas nossas relações, quer seja naquilo que é mais material, ok? Nas decisões que nós tomamos em relação às escolhas da nossa vida, às decisões, a seja que tipo de gestão for. Sustentação e chão vai vir de coisas que são verdadeiras e que são autênticas. Este ano também tem muita energia do disclosure, do vir a verdade à superfície. E isso não é só no global, isso também é na nossa vida, nas nossas decisões do dia a dia, nas pessoas com quem nos rodeamos, nas atividades que fazemos, nos sítios onde vamos estar. Todas essas escolhas é como se tudo o que não é verdadeiro e que é um bocadinho jogo de espelhos esteja para cair e que nós vamos começar a conseguir ver a transparência e à procura de verdade e daquilo que é substancial, daquilo que tem valor intrínseco e que não é só fachada, ok? É um bocadinho voltar à base, às raízes. Então toda esta energia também pede discernimento e pede nós revermos os nossos valores e a forma como temos andado a viver. Isto revela um lugar de maturidade, de adultez, de responsabilidade, que continuam e vão continuar a ser convites muito, muito grandes para os próximos meses e ao longo deste ano. Vamos passar agora aqui às nossas mensagens dos oráculos, tendo aqui visto os temas principais de abril. Relativamente às mensagens dos oráculos,
Eu começo sempre pelo oráculo do Chama Místico e tirei 3 cartas. E as cartas são a carta do vento, a primeira. A carta do vento tem muito a mensagem de algo que continua a limpar, não é? O vento vem, limpa, purifica, mas também tem uma mensagem de conexão ao espírito e de conexão à nossa voz, à nossa autenticidade. Então este ano era também um ano muito de trabalhar a nossa voz, a nossa expressão no mundo. E depois a carta do mundo inferior. Esta carta traz o convite a mergulhos internos no subconsciente, tanto para trabalhar sombras, para tanto seja a escuridão como a nossa luz. Na cosmologia dos Andes, o mundo inferior é aquele onde está tudo aquilo que nós não estamos conscientes e onde estão os traumas, as dores, aquilo que nós não queremos olhar, bem como toda a nossa luz. Até porque uma coisa não funciona sem a outra, não existe sem a outra. Nós mergulhamos, ao mergulharmos nas nossas dores, nós vamos resgatar a nossa luz e os nossos dons. E por fim, a carta do vidente. O vidente é aquele que tem a capacidade de visualizar, de se projetar no futuro, de co-criar depois o mundo. Então aqui, esta mensagem deste oráculo é usualmente uma mensagem mais terra a terra, mais pragmática e traz ainda, embora estejamos a falar aqui de muita ação com a energia de todos os planetas que estão em Carneiro neste momento e de estarmos aqui no início, depois do equinócio e do início da primavera, termos muito aqui uma energia ainda de ir para dentro, para desbloquear, para fazermos o nosso trabalho interno e encontrarmos a nossa luz e os nossos dons. O que faz sentido no início de processo, no início de ano, e neste tema da contribuição. O que é que eu preciso de desbloquear? O que é que eu preciso de trazer ao mundo? Fazendo o meu processo interno, o que é que eu vou ter para trazer, para co-criar? Até porque estamos a co-criar algo novo, e ao co-criar algo novo, isso vai ter que vir baseado nos nossos valores, naquilo que nós queremos para o futuro e não projetando o que está para trás, porque olhando para trás, nós não queremos recriar nem melhorar marginalmente aquilo que está para trás, nós queremos de facto criar algo novo e então aí temos que utilizar a nossa capacidade de projetar no futuro e de ver coisas diferentes. Depois, com o oráculo do sonho do xamã, também do Alberto Vilholdo, temos uma primeira posição que é o jogo da coroa, portanto, os jogos de poder, ou o uso adequado do poder, neste caso. Obviamente, isto é a posição em que nós nos encontramos e estamos em muitos jogos de poder políticos, estamos em cenários de guerra e com muitas movimentações geopolíticas a acontecer, mas também naquilo que são as nossas vivências do dia a dia, percebermos onde é que há manipulação, onde é que há coisas que nós precisamos de ver, nesta ótica de maturidade, de deixar cair os véus do vento que vem limpar a nossa visão e aquilo que já não faz falta, perceber que estamos neste lugar em que há muita manipulação, quer seja pela nossa atenção, pela forma como nós olhamos o mundo e os caminhos que vamos seguir, percebermos que estamos neste sítio, ok? E há uma guerra, inclusivamente espiritual e energética, que está a acontecer no invisível. Depois temos aqui uma carta, a segunda posição é o caminho sem estar sinalizado, portanto a revelação, que é a posição em que nos dá desafios ou apoios. E que neste caso pode ser ambas as coisas. Pode ser um desafio se, ao continuarmos num lugar de desempoderamento,
o ter que percorrer um caminho que não está definido pode trazer paralisia, não é? Como a criança que precisa que lhe contem os passinhos todos para fazer o caminho, precisa de um mapa total. Se continuarmos nesse lugar da infantilidade da criança, do desempoderamento, isto pode ser um desafio muito grande, ok? Porque não sabemos para onde ir, não temos iniciativa, não temos a confiança para fazer esse caminho. Por outro lado, se dermos os passos para estar no nosso poder, para fazer o nosso trabalho interior e ter a nossa visão, um caminho sem estar desenhado é um campo de possibilidades. E é um campo de possibilidades onde nós podemos desenhar o que for, aquilo que nós entendamos, aquilo que nós sonharmos e definirmos como o futuro que queremos ter, que queremos deixar para gerações vindouras. E então é muito engraçado que nesta posição costuma ser uma coisa ou outra, mas neste caso, consoante a forma que vamos olhar, ela pode ser uma e a outra. Depois, naquilo que pode ser revelado, temos o festim e as escolhas e as suas consequências. Então, isto quer dizer que dentro deste campo de possibilidades infinitas, dentro deste caminho que não está definido, nós temos a possibilidade de fazer todas as escolhas, de construir caminhos, de definir direções. Mas depois, e isto voltamos a um chamado à maturidade e ao estar na adultez, que é aquilo que nos está a ser pedido, nós não podemos escolher as consequências das nossas escolhas. Portanto, nós podemos escolher continuar no desempoderamento, deixar que outros escolham por nós, que as situações vão passando, sem de facto agir, sem de facto tomar responsabilidade e de ser um agente relevante na construção, ou o contrário. E nós podemos fazer estas escolhas, mas depois não podemos escolher as consequências que daí advêm. E por isso há esta noção de que isto pode ser, é muito potente, mas de alguma forma também está predestinado. As consequências estão predestinadas, porque as consequências estão intimamente ligadas com as escolhas. Então voltamos aqui a este caminho de ganhar perspectiva, de uma visão mais clara, de sair da manipulação, para podermos construir um caminho que vá ter consequências positivas. Portanto, estarmos no adulto, estarmos em responsabilidade nesta construção do mundo. Em consequência, depois nós temos o espelho evanescente, portanto, a sublimação do ego. Eu não gosto muito da palavra sublimação, prefiro transcendência, porque o ego não vai desaparecer, ele torna-se mais visível e por daí mais. Temos noção que ele lá está, ele vai continuar a servir-nos, mas não nos manipula, não somos reféns dele. E que é também. E que traz muito de novo daquilo que vos tinha também falado, partindo aqui dos jogos de poder, daquilo que são as fachadas, daquilo que são as imagens e o que é oco, ou então aquilo que tem de facto força, o tomar consciência disso, o escolher os caminhos, o lidar com as consequências, que esperemos que sejam positivas, de boas escolhas. E depois chegar aqui a esta sublimação do ego, em que o ego, de facto, fizemos todo este percurso para deixar de estar reféns dele, em termos individuais e em termos de sociedade, deixar de glorificar, de idolatrar coisas que são falsas, coisas que não têm força, ou coisas que têm força, mas que não são para o bem comum, que não são construtivas de um futuro que queremos benéfico para todos. E este é assim o lugar deste processo, portanto é aí que nos leva. E também quando fazemos uma transcendência do ego, estamos num lugar de maior abertura, compaixão, amorosidade, em que trabalhamos em conjunto, em que há aqui uma construção de algo que é sustentável e sustentadora de todos. E depois ainda tira mais uma carta para clarificação deste espelho evanescente,
e veio a ponte flotante. Portanto, a possibilidade de união, e que é muito isto, que é, depois disto tudo e esta sublimação do ego, traz-nos esta possibilidade de união, esta visão de um mundo em que não se passa o que se está a passar neste momento, em que nada disto faz sentido. E em que o que faz sentido é uma construção que seja benéfica para todos, em que haja esta união, em que haja respeito, proteção da vida, em que haja dignidade para todos, em que haja condições de uma vivência digna de cada ser. E isso é a união, esta possibilidade. Mas reparem, é uma possibilidade. Voltamos ao tema de temos que ser nós a construir este caminho, temos que estar alerta, temos que estar atentos, não baixar a guarda e continuar a fazer o trabalho, quer seja individual, quer seja coletivo, porque não há ninguém que o vá fazer por nós. Okay? E se deixarmos as coisas sem tomar as rédeas deste caminho, aquilo que é a energia que está lá fora não é benéfica e vai ser, digamos que se não fizermos nada já, e sendo que já estamos como estamos, as consequências ou vão ser muito piores e o buraco onde vamos cair vai ser muito mais profundo. Não quer dizer que não vamos passar momentos de desafios nos próximos tempos, porque as consequências daquilo que está a acontecer já são, não se conseguem parar, mas temos possibilidades de atenuar e de reconstruir mais rapidamente se cada um de nós tomar responsabilidade e ação nessa reconstrução. Eu tirei depois aqui ainda 3 cartas para o nosso território, para Portugal, porque eu estava a sentir aqui esta leitura deste mês muito focada em Portugal, o que não costuma ser assim tão corrente. E além de ter ido muito àquilo que é o coletivo neste momento, logo no início, veio-me muito o foco em Portugal. Então tirei mais 3 cartas para Portugal e veio para aquilo que é uma mensagem para o nosso território. Veio a carta da Terra, a carta da Recoletora e o do Mar Vento. E isto são... A carta da Terra é uma carta muito de corpo, por um lado, de nos ligarmos ao próprio território, de perceber que o nosso corpo e a terra são um único, não é? O nosso corpo é um empréstimo que a terra nos faz, mas também aqui muito tema de reconexão ao território e aos lugares de poder do território, que é um tema que para mim tem estado muito presente. E depois a recoletora tem a ver com o aproveitar a abundância das colheitas daquilo que já se fez. Portanto, época de colheitas, época de abundância. E o do Mar ao Vento é sempre uma carta de muita conexão ao espírito, também de comunicação, mas de uma... Não é uma conexão ao espírito Shanti Shanti, é uma conexão ao espírito com um compromisso profundo. E o que isto me traz é que, mesmo no meio de tudo aquilo que está a passar lá fora, nós estamos aqui num cantinho de paraíso. E um cantinho de paraíso que vai colhendo os frutos desta luz e deste trabalho que tem estado a ser feito. Também vos falei no início que há aqui um convite muito grande a continuarmos a ancorar luz, a expandir luz. E isto não é só para os autóctonos, mas para todas as pessoas que habitam este território. E então aqui, digamos que nós temos aqui, estamos num lugar, e não é por acaso, em que está a haver um chamado muito grande. Portugal é um polo de atração, também com aquilo que está a ser ancorado em termos energéticos neste território. Mas que isto é também é um compromisso muito, muito profundo com o trazer esta luz e estas novas ideias, estas novas construções de humanidade para o futuro. Tá bem? Então,
temos aqui um canto particularmente protegido e em que há sustentação para estes nossos processos, mas em que temos que estar particularmente ativos, atentos e comprometidos com esse caminho. É quase como temos aqui uma benesse muito grande, mas temos que saber aproveitá-la e contribuir para ela. De novo, não vai acontecer só por si e não é independente das nossas ações. Mas temos aqui possibilidades bonitas de contribuição deste território para o mundo e também para nós mesmos. Ainda aqui na recoletora vem muito, por causa das imagens que estão, de novo o tema da escolha do trigo do joio, ok? O discernimento e o focar naquilo que é verdade e aquilo que é ancorado e que tem fundamento e não só aquilo que são máscaras e imagens, porque está a acontecer muita coisa, mas temos que ir a coisas que têm substância, porque nestas colheitas há coisas que se aproveitam, há coisas que não, há coisas que são úteis e há outras que são acessórias e que nós temos que saber fazer essa distinção e fazer essa separação do trigo do joio, até porque este compromisso é tão profundo que que honestamente tem que ser tomado com mais responsabilidade e com um empenho de quem sabe a dimensão daquilo que está a acontecer e que vai acontecer partindo de Portugal para o mundo. E pronto, mas isso será tema para eventualmente outro momento. Então, meus amores, isto são assim as mensagens dos oráculos. Temos muito o mergulho interno para continuarmos a retirar bloqueios, véus, para acedermos aos nossos dons, para co-criar o futuro. Muito discernimento naquilo que são capas, imagens ou aquilo que é verdadeiro, quer seja em termos de manipulação, jogos de poder ou perdermos-nos em ilusões e fantasias e idolatrias. Muita responsabilidade a escolher os caminhos e a agir, okay? Porque vamos ter que lidar com as consequências das nossas ações e esta possibilidade de facto, estarmos ancorados numa realidade e de estarmos a co-criar uma realidade que vai ser de transcendência do ego, de verdade, de unificação. Também, portanto, aqui mensagens importantes para abril, mas que chamam muito à maturidade, à adultez e à responsabilidade pessoal e à ação. Okay? Indo dentro para trazer para fora. Aqui, ainda que num acordar, num vir para a primavera, não estamos em full speed, não estamos em velocidade máxima, mas estamos já em pedido de ação e de verdade e de autenticidade. É muito isto para já. Depois deixa nos comentários o que é que ressoou mais contigo desta mensagem ou se tens alguma dúvida, algo que queiras acrescentar, que eu virei ver e responder. Um abraço muito grande e até breve.